Você sabe que quem gera o engrossamento da voz nos homens é a testosterona, né? Que é produzida nos testículos. Ui, quem engrossa o quê? A voz. Ah, a voz. A voz, okay, é. okay. Então você sabe da história do rapaz que estava no mar, né? Eu conheço essa piada. E aí ele tava lá, oh, tubarão, 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 tubarão. Meu caro amigo Pirula, Muito bem. Por que a piada do tubarão? Realmente é muito ruim essa piada e ela não está biologicamente correta, porque depois que a sua voz engrossa, você pode, ela não reverte. Então, mesmo que você seja castrado, sua voz continua grossa. Por isso que o Eunuco era castrado quando era criança. Porque aí a voz ficava. Era os castrati, Se castrar quando é adulto... Aí ele continuava cantando bonitinho. Continuava grossa. É isso mesmo. Ok. Mas depois de adulto... É porque a laringe que cresce, né? Depois que aquela laringe cresceu, ela não encolhe de novo. Estamos aqui para falar sobre os 5 peixes cartilaginosos mais raros do mundo. Caramba, peixes cartilaginosos. Exato. Está cada vez mais específico. Peixes cartilaginosos corintianos. Do ponto de vista... Apesar de que na verdade, tubarão seria santista, né? Se fosse. Na verdade, que a baleia, né? Mas o peixe é santista. Extinção seria da portuguesa, né? Poderia ser. Sim, extinção. Torcedores do Portuguesa, vai lá. Isso, muito bem, né? Coitado, mas os torcedores portugueses vão ficar tristes com a gente. Eles vão dar bengalada na gente. Os torcedores da Portuguesa aí vão tacar mandador na gente. Do ponto de vista evolutivo, a gente talvez nem consiga chamar eles de peixes, porque a gente acostumou a chamar de peixe o peixe ósseo. Tá. E todos os peixes ósseos são mais aparentados da gente do que os tubarões, as arraias e os peixes cartilaginosos. Porque os peixes cartilaginosos são tão mais antigos e eles têm características tão peculiares que tem mais coisa que junta nós aos peixes ósseos do que aos cartilaginosos. Eles não sabia disso. Uma evolução muito à parte, assim. Então existe peixe ósseo e peixe cartilaginoso. Isso. São 2 categorias. Isso. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma e os coisa. peixes ósseos estão mais perto da gente. Ok. Porque nós temos esqueleto ósseo. Os cartilaginosos, eles estão para o outro lado. Na verdade, mas qual que é a diferença do ósseo e do cartilaginoso? o ancestral dos peixes cartilaginosos tinha o esqueleto ossificado. Só que ele perdeu essa ossificação e desenvolveu esse esqueleto cartilaginoso. Então... E a parte ossificada dele são os dentes e as escamas. E é interessante porque o mesmo tipo de gene que faz os dentes é o que faz as escamas. Então, se você pega um dente de tubarão, ele vai ter o mesmo formato da escama daquele mesmo tubarão. Olha só, é muito interessante. O formato da escama do tubarão é o formato de um dente. E vem do mesmo lugar. Porque, embriologicamente falando, eles têm a mesma origem genética. E o osso do tubarão, então, na verdade... Ele é meio poroso. Por isso que você não vê... É molenga. Por isso que você não vê, muitas vezes, em museus de história natural, o tubarão montado, que nem você vê com dinossauro. Você vê só a boca. Agora que você porque falou. A boca é óssea, então a boca você consegue montar. Mas o resto não. apodrece. E eu já vi tubarão montado e é feio. Porque você tem que ficar passando um fixador, né, para manter os ossos no lugar. São ossos, né? São cartilaginosos, mas são ossos. Para manter eles no lugar, para não apodrecer e fica com um aspecto meio poroso. Eu nunca assim. Parei para pensar nisso. Realmente, sempre só tem a arcada do tubarão, né? Nunca tem o corpo do tubarão. O grupo dos peixes cartilaginosos é dividido em 3. Os tubarões são os mais comuns. Ok. Né? Você tem as arraias, que nada mais são do que um tubarão achatado. Elas são essencialmente tubarões que vivem no fundo do mar e achatado. Okay. No fundo do mar ou dos rios, né? Porque tem de água doce também. Mas a arraia é bonitinha. A arraia se faz carinho, né? É bonitinha. Mas tem aquela foto das meninas chorando porque a arraia pulou nas costas dela, lembra? Ui! Os meninos chorando. Tão fofinho. É um Pokémon aquilo, cara. É um Pokémon, não. A gente foi no aquário do Rio, a gente passava a mão na arraia. Mas ela tem um ferrão, né, no rabo. A maioria tem. Tem famílias de raias que tem o ferrão. Em algumas famílias esse ferrão é venenoso, em outros ele é só um espeto, mas é um mecanismo de defesa. Sim, exatamente. E sabia que a cabeça dela já foi usada para teorias da conspiração de que acharam um crânio de alienígena? Eu já vi no Gugu. O Gugu, que era sensacionalista pra caramba, ele falando, acharam um crânio de alienígena, não sei o que lá, e aí ele ficou enrolando aquilo por 2 horas ao vivo, falando, e com a imagem de um crânio de alienígena. Você olhava aqui e falava, que porra é essa? Tipo, o que é isso? Porque era uma coisa estranha. Era uma raia.
Eu vi isso... Cortada, assim, só... Eu vi isso com o Gugu também, com um crânio de tartaruga e de bicho preguiça. De bicho preguiça. Mas bicho preguiça é uma cabeça esquisita mesmo. Parece um ET. Mas é muito louco. Você vê como funciona, é reunião deles. O que deu mais ibope esse mês? Olha, aquele crânio que fala que é de alienígena funcionou muito bem. Procura aí outros crânios que pareçam ser de alienígena. Cara, não precisa ir longe. Pra semana que vem. Não precisa ir longe. Cabeça de gato. Crânio de gato é super esquisito. Ah, é? Você não jura que aquilo é um gato. É diferente do cachorro. Você vê um crânio de cachorro, você sabe que aquilo é um cachorro. Fica a dica dos programas sensacionalistas de domingo. Cabeça de gato. Agora são canais. Canais de YouTube sensacionalistas. Pois é. Agora tem cabeça de gato. E cabeça de elefante. Cabeça de elefante também, que bem louco. Pode ser alienígena. Isso, cabeça de... A gente tem um vídeo sobre isso aqui, aqui, Emílio coloca aí. E você tem um terceiro grupo, né? Você tem os tubarões, as arraias, que são tubarões achatados, e você tem as quimeras. As quimeras parecem tubarões, mas na verdade elas são até mais antigas que os tubarões no sentido de formato corpóreo. E ela parece um cofrinho, assim. Elas são mais curtas e em inglês eles chamam de peixe-rato. Porque ela tem os bigodinhos assim, e tem Nossa, quimera pra mim era um animal da mitologia grega. Isso. Eu acredito que a origem do bicho, do nome do bicho tenha sido... A quimera é uma fusão de animais. O pessoal deve ter achado. É a fusão de serpente, cabeça de leão, solta fogo e perna de cabrito. Era um mix de animais. Era o terror do taxidermista. Né? O taxidermista inventou aquilo, né? Montou tudo. Quimera. Quimera. Ele chegou e falou, quimera, viu? Tudo errado. O taxidermista juntou tudo errado, depois ele falou, putz, quimera, viu? As coisas do armário dele caiu, ele abriu, caiu tudo, misturou tudo. Quimera. E assim nasceu a quimera. A gente conhece mais tubarão de raia de água salgada, né? Que a gente vê aquelas imagens de corais, fundo do mar e tal, mas tem muita raia e muito tubarão de água doce, que vive no leito dos rios e tal, não sei o quê. E esses são mais ameaçados de extinção do que os de água salgada. Pelo mesmo motivo dos peixes que a gente falou no outro vídeo, porque o lugar é mais restrito, a população é menor. E o ser humano impacta mais. Sim, mas eu não conheço ataques de tubarão em água doce. Será que tem? Eles são pequenininhos. São pequenininhos, né? Cação, né? Então. Isso também é uma coisa interessante da gente falar aqui. Qual a diferença entre cação e tubarão? Ok. Eu vou falar isso usando a terminologia genérica que me ensinaram na minha aula de zoologia. Tubarão é quando ele come a gente. Cação é quando a gente come ele. Essa é a diferença. É basicamente isso. Então, basicamente essa que é a ideia. Tipo, o tubarão é aquele bicho que tem a capacidade ou a possibilidade de comer um ser humano e aí gerar problema. E cação, às vezes é o filhote do tubarão, ou às vezes até o tubarão adulto, só que aí você vai lá no mercado e tá lá, postas de cação, tá cortadinho já. E aí você fala, que bonito. Se você colocar carne de tubarão na feira, o pessoal não vai comprar. E assim, eles são um exemplo que o pessoal fala de fóssil vivo, pelo menos os tubarões, né? É por causa disso, né? Porque deu certo. Deu certo. O sistema mais eficiente para você ser um predador em águas oceânicas é ser um tubarão. É um formato que deu certo. E isso é um argumento contra a evolução que a galera tem. Fala, existe há não sei quantos milhões de anos e continua igual. Por que não evoluiu? Porque não precisa. Já que tudo evolui, por que isso não evolui? Exatamente, porque não precisa. Ele está adaptado àquele ambiente, o ambiente não mudou muita coisa nesse tempo. Por que mudar, né? Ele muda de acordo com o que se apresenta em sua volta. O mar é o mar, mais ou menos a mesma coisa, e ele é um tipo de predador que deu certo. Mas se engana quem pensa que tubarão é tudo igual, porque tubarão tem umas modificações, tem o tubarão goblin, por exemplo, tem o megaboca, feio pra caramba, muito feio, tem o megaboca, tem o tubarão baleia, que ele filtra. Mulher, só pagando. Tubarão martelo. Tem o tubarão martelo. Tem o tubarão baleia, que ele é filtrador. Ele não come, ele come carne, mas é microscópico, né? Ele filtra, que nem baleia. O órgão internacional, a IUCN, lá, que determina quais são os animais em extinção no mundo, diz que são 181 espécies de peixes cartilaginosos que correm risco de extinção. A maioria de água doce e não de água salgada. Se você pegar todas as espécies que a gente sabe que estão em extinção, mais aquelas que a gente não tem informação, porque como você deve imaginar, não é fácil você ter informação de bicho oceânico, porque o oceano é muito grande, né? 1, 2, 3, John, Léo e Michael. Opa, eu já contei você. Para de se mexer. Droga, vocês são tão iguais. Se você somar os que a gente não sabe, mais aqueles que a gente sabe, dá 25% de todas as espécies estariam ameaçadas de extinção. Então, exatamente por causa desse tipo de dificuldade de contar,
os indivíduos, o pessoal se baseia em população. Então é muito difícil de fazer uma contagem que nem a gente fez com mamífero, por exemplo, ou com aves. Que é mais fácil. Tem 30 indivíduos, tem 50 indivíduos. Com tubarão, com raia, com peixes ósseos mesmo do oceano, é mais difícil de você fazer essa contagem. E por que você acha que estão em extinção algumas espécies de tubarão e raia? Por causa da intervenção humana. Mas qual delas? O homem é muito mau. O homem polui o planeta. Isso. E pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Tipo isso. E aí? Tá, mas qual... Por que você acha que... qual a ação do homem que está causando essa extinção? Isso. Bem, a maioria é de água doce. Então são indústrias, represas. Pode ser represa. Ok. Que mais? Indústrias que poluem água. Isso, poluição. Tô mandando bem. Tô mandando bem. Ok. Barragens seria a mesma coisa que represa. Também. O que mais que o ser humano faz na água? Sexo. Não estão errados nessa sua pergunta. Mas os peixes transam na água também. A gente não devia beber tanta água assim. Rapaz, em cada coisa que eles fazem na água. Que tal pesca? Boa! Pirula, às vezes você me surpreende. Acho que pesca é uma coisa que as pessoas fazem. Então, muitos desses bichos não são o foco primordial da pesca, mas eles vêm junto em pescas comerciais que são muito predatórias. Sim, passa a rede, o que vier... leva tudo que está junto e vai o tubarão, vai a raia junto. E olha que interessante, aqui no Brasil isso também é um problema. Você tem muita questão de peixes ornamentais. Pessoas que têm aquários gigantescos, às vezes querem ter uma raia ou um tubarãozinho no seu aquário. Tá, ok. Então, o Brasil, por exemplo, que tem raias de água doce lindíssimas, ele exporta as raias de água doce para aquários da Europa e da Ásia. Entendi. E é muito interessante, porque algumas são legalizadas. Você tem um comércio legal de exportação de arraias, mas o comércio ilegal é 2 vezes maior. E tem um último motivo de por que tubarões e raias podem estar em extinção. Que é um motivo que a gente já falou em vários vídeos, que tem a ver com a China. Comida? Comida, para quê? Para comer. Não. Os chineses comem e cada comida tem uma propriedade. Come pra quê? Ok, afrodisíaco. Afrodisíaco, isso. O maior medo de todo chinês é broxar. O maior índice de impotência que tem na China, porque o que tem de afrodisíaco lá é chifre de rinoceronte. Não, sabe? E aí a gente sabe por que é o país mais populoso do mundo, né? Porque eles só pensam nisso, né? Porque não é possível. Primeiro peixe cartilaginoso mais raro do mundo. É o tubarão de Pondicherry. Opa! Não confundir com goji berry. Porque eu fiquei pensando, Pondicherry, cherry é cereja, né? O que será Pondicherry? Pondicherry. Eu procurei a tradução e eu descobri que é o nome de um lugar. E vive na parte leste do Oceano Índico, ou seja, borda da Índia, Birmânia, Myanmar lá, né, que mudou de nome, Tailândia, Malásia, Indonésia, até chegar um pouquinho na Austrália ali, aquele pedaço lá. Ele não é um tubarão grande, ele tem no máximo 1 metro de comprimento. Esse tubarão, ninguém sabe se ele está extinto ou não. Porque aquele negócio, o mar é grande demais. Não dá para saber. Mas desde 1979, ninguém vê um bicho dessa espécie. Ok. Por isso que se acha que ele está extinto. Por que esse bicho sofreu? Ele vive muito perto da costa. Muito perto daquelas baías, que é exatamente onde o pessoal pesca, onde cai poluição, onde o pessoal põe emissário de esgoto. É exatamente nesses lugares ali. Então, onde o pessoal faz aterro para construir conjunto habitacional, condomínios, etc. Segundo peixe cartilaginoso. O tubarão do Ganges. Tubarão do Ganges. O Ganges é o rio Ganges na Índia. Isso. Que é poluído pra caramba. E aí é poluído, as pessoas se banham porque consideram ele sagrado. Exato. As pessoas mergulham peladas. Imagina você mergulhar pelado na Baía de Guanabara. Não, é pior do que isso. Porque eles jogam os defuntos deles no Ganges. Então imagina você tá... Na Baía de Guanabara também. Você está eles dissolvam defuntos na Baía de Guanabara. Mas não é um ritual, né? Não tem não é um motivo religioso. Mas imagina, você tá lá com o seu filho tomando banho no mar, aí seu filho fala, ai mãe, eu tenho uma saudade do vovô. Não seja por isso, olha ele ali, ó. Tipo... É isso, você sabe que é isso literalmente, né? Eu não tô brincando. Dá tchauzinho. Dá tchauzinho, aquela bolha inchada, né? De água, de gás, né? Ó, eu tenho uma vontade de ir pra Índia. Você faz assim na barriga dele? Eu adoro brincar com o vovô. Cara, a gente tá sendo tão cruel agora.
Por que será que esse bicho está em extinção? Eu acho que já deu para entender por que ele está em extinção. Por que será, não é mesmo? Ele é da mesma família do tubarão de Pondicherry. Da mesma família também, é um tubarão rec. Porra, essa família se ferrou, hein? Se ferrou. Caramba. Esse é um pouquinho maior, ele pode chegar a 2 metros de comprimento, só que ele é magrão. Ele não é gordinho, não parece um torpedinho. Tá, crossfit. Isso, ele é magrinho. Tá. Ele é magrinho. E ele ficou desde 1880, não sei o que, até 1996, sem nenhum registro da existência dele. Então você tinha aqueles exemplares coletados pelos naturalistas lá no século XIX, e depois só foram ter um avistamento de novo desse tubarão no Rio Ganges em 96. Oh. Mais de 100 anos sem ver o bicho. E aí viram. E por que será que não viram? Porque é o Rio Ganges, então você já sabe. Caralho. Né? E aí, em 2001, acharam mais um. E foi o último registro desse tubarão, foi em 2001. Então, acredita-se que tenha uma população ali no Rio Ganges que está sobrevivendo, porque os caras são muito guerreiros, mas ninguém sabe ao certo se ele já está extinto ou não. Provavelmente tem alguns indivíduos ali perdidos. Terceiro peixe cartilaginoso. É o peixe-serra do dente pequeno. Peixe-serra do dente pequeno. Exato. Isso muita gente não sabe, mas o peixe-serra é um tipo de raia. O peixe-serra é aquele que tem uma serra isso, na boca. Na boca, né? Isso. Ele é um tipo de raia? É um tipo de raia. É um tubarão virando raia, meio que está lá no meio do caminho. É um híbrido, né? Ele está quase lá. Olha só, não sabia disso. De um dente pequeno. Porque ele tem ele tem um dentinho lá na frente. Não, é porque toda aquela borda da serra, na verdade, são dentinhos. São dentinhos. Só que aí você tem o de dente grande, que é o mais comum, e você tem o de dente pequeno, que é o mais raro. Tá. Mas os dois têm o mesmo tamanho, eles chegam a 6 metros, 5, 6 metros de comprimento. Esses daí são grandes. Oh. Mas eles, como eles são meio raias, eles vivem no fundo do mar e eles ficam lá pegando coisa do fundo. Eu já vi esse bicho pescando uma vez, caçando, na verdade. Às vezes é um peixinho, ele faz assim com o nariz. Isso. Dá uma porrada com o bico dele. De dentinho. Ele usa para defesa e aquele bico é ultra sensível. Aquele focinho dele lá, ele tem órgãos sensoriais que detectam o batimento cardíaco das presas. Ele consegue localizar por causa daquilo. É ultra sensível aquilo ali. Ele deve ser cheio de mimimi com aquele bico. Não encosta no meu... Não, porque ele também usa para defesa. Mas ao contrário do que mostra o desenho animado, a serra não mexe. Não é uma serra elétrica. Você puxa o rabo dele. Isso, Esse bicho, ele fica preso muito fácil em rede de arrasto. Muito fácil, porque o que você está querendo pescar é justamente o que ele come. Então ele vai estar nos lugares em que você pesca. E antes, esse peixe-serra do dente pequeno, ele acontecia no Oceano Atlântico inteiro, na costa de 47 países. Ele acontecia do Mar do Caribe, lá para o Mar dos Estados Unidos, do Canadá, Mediterrâneo, costa da África, costa do Brasil. Ele era bem abrangente. 47 países. Chuta quantos países tem hoje que tem registro na costa desse bicho? 3? 6. De 47 para 6. Foram 41 países que dizimaram esse peixe das suas costas. E hoje o que sobrou foi América Central, ali na Baía do Caribe, lá, então é Nicarágua, Honduras, Cuba, ali e um pedacinho dos Estados Unidos. É verdade que nós estamos vivendo novamente um grande momento de extinção em massa? Com certeza. Né? Com certeza. Né? Isso está bastante óbvio. Acho que nem precisava perguntar. Eu fico imaginando, talvez daqui umas 3, 4 gerações, o zoológico vai ter uma importância muito grande do que hoje. Hoje é só para ver animalzinho que está na natureza e está no zoológico, só para, olha só como é que é. No futuro vai ser, o único que existe. Mas alguns já estão assim, né? Só existe em zoológico, né? Tipo, o zoológico vai ser o lugar para você ver animais, que você não existe. Que não existe mais em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Exato. Triste, né? Nossos netos, talvez. Não, os netos. Fizeram uma hipótese uma vez, que falaram assim, que os nossos netos, se é que a gente vai ter filho para poder ter neto, mas que os nossos netos, eles podem chegar pra gente e falar, vovô, é verdade que na sua época tinha sapo? Olha só. Que é uma coisa louca isso. Você chegou a ver um sapo vivo, vovô? Eu vi. É mais ou menos como se você chegasse pro seu avô hoje e falasse, você viu um dinossauro? Só que não é bem essa pegada. Mas é interessante. Rinoceronte, com certeza. Eles vão ficar bem impressionados da gente ter visto rinocerontes vivos. Ou de existirem rinocerontes vivos na nossa época. É uma pena, cara, é uma pena, porque a fascinação que eles vão ter pelos rinocerontes é a fascinação que nós teríamos pelos animais que foram extintos na Era do Gelo. Isso, mamute. Nossos primatas vivenciaram esses bichos, cara. Exato. Imagina a preguiça gigante, mamute, tigre de dente de sabre. Seria sensacional de ver esses animais hoje. Caraca, cara, que pena. Tão perto. Tão pouco.
aquelas aves gigantes. Não, existia uma ilha que até 10 mil anos atrás existia um mamutes pigmeus. Isso. Que, tipo, os egípcios, na época dos egípcios ainda tinha mamutes pigmeus. E aí os caras das pirâmides. Chegaram os humanos passando fome lá e mataram todos. Quarto peixe cartilaginoso. A raia dormideira ornamentada. Olha só. A raia dormideira ornamentada. Por quê? Então, raia dormideira é o nome da família. Tá. A família das raias dormideiras. Eu não sei porque que eles chamam assim. Mas acho que é porque o bicho deve ficar meio paradão, sei lá. E essa é ornamentada porque ela é cheia de bolinhas, assim, ela é bem bonitinha. Esse bicho foi descrito em 2007. Ela entrou no hall daqueles bichos que mal acabaram de ser descobertos e a gente já descobre que eles já estão em perigo de extinção na hora que descobre. Pois é. Né? Ela foi descoberta na costa leste da África do Sul. Essa raia que eles acharam na África do Sul, ela é de um tipo chamado raias elétricas. Você tem 69 espécies de raias que conseguem emitir descargas elétricas para paralisar a sua presa. Nossa! Que vai de 8 a 220 volts. Caramba, eu já conheci cobra elétrica, mas raia elétrica eu não conhecia. Cobra não, enguia. Enguia? Enguia elétrica, ok. E você vê que tem essas raias, elas são dois órgãos que elas têm na barriga delas, assim, que parecem em forma de rim, e eles, tipo, ela chega em cima da presa, dá a descarga elétrica e ela já come. Cara, a boca que tá ali no meio. sensacional, né? Deus tinha uma criatividade na hora da criação desses bichos, sabe? Ele já tá entediado. Quer saber? Eu vou soltar o bicho soltando raio, sabe? Vai ser legal. Vai ser muito louco. Raio elétrica. Ele podia botar a gente também, um ser humano ou outro, só pra... Eu não. Já pensou a zoeira que ia ser? Né? Oi, Para de... Zzz. Um monte de gente morta. Ia ser legal. Na piscina, né? Chega... Vai peidar, né? Imagina, pegadinha, trolei minha namorada, né? A pegadinha, o cara enfiando o dedo na piscina, assim, ó. Corpos. Tudo. E olha que interessante, eles deram o nome para essa raia de Electrolux Addisone. Olha só, Electrolux Addisone. E você adivinha por que eles deram o nome de Electrolux para a raia? Não sei, foi uma patente da Electrolux? Não, vou te mostrar. Foi em homenagem a isso aqui, ó. O aspirador da Electrolux. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Esse bicho, ele dá uma descarga elétrica. A gente não está sendo pago pela Electrolux, tá? A Electrolux paga nós se quiser. Paga nós, patrocínio, blá blá logia. Ela dá a descarga elétrica na presa e depois ela chupa ela com a boca num movimento de sucção. E aí eles falaram que no vídeo que eles gravaram para documentar a espécie, falaram que era uma sucção tão violenta depois de uma descarga elétrica, que eles falaram que é de fazer inveja aos aspiradores da Electrolux. E aí, como é uma raia elétrica, eletro vem de dizer que então Electrolux. E Electrolux significa o quê? Luz elétrica. Então, tipo, seria mais ou menos nesse sentido. Ok. É bem interessante. Uma viajada isso aí. E o Addisone é porque o cara que descobriu era o seu Addison. Cara, seria o aspirador de pó dos Flintstones. Isso. Só que só na água. É o limpador de piscina. O limpador de piscina da água. Eu tenho a minha vida. Comendo bem. Sabe? Geralmente assim. Essa raia, e não só essa raia, tem um outro tipo de tubarão também, que ele só vive numa determinada baía, naquele cantinho lá da África do Sul, perto de Moçambique ali, que é absurdamente populosa. E eles fazem mergulho naquela região, é uma área que passa muito barco, faz muito mergulho, faz muita pesca esportiva e pesca comercial. Tem muito tráfego, muita gente nadando, muita poluição. Então, é um estresse ambiental muito forte para esses bichos. Então, esses bichos, eles já estão em extinção porque eles vivem num lugar muito restrito e é um lugar muito muvucado, com muita gente que está lá e fica cutucando, e fica enchendo o saco, e joga poluição, e faz não sei o que, e passa navio. Aí os bichos não aguentam, né? Sim. É muito ruim morar nesse lugar. Quinto peixe cartilaginoso. É a quimera do Mediterrâneo. Quimera do Mediterrâneo. Por que eu escolhi esse bicho? Tá, agora eu tenho que fazer uma explicação anterior aqui para as pessoas. Então existe uma quimera lá no Mediterrâneo. Existem 40 espécies de quimera, mais ou menos, que a gente conhece. É um grupo muito restrito. E quase todos eles vivem a grandíssimas profundidades, tipo mais de 2.000 metros de profundidade. É aqueles seres da profundeza. Então é difícil de você achar, é difícil de você catalogar e é difícil de você contar. Tá. É difícil de você saber como é que é o hábito de vida, todas essas coisas assim por causa da profundidade. Exato. Coisa toda. E eles vivem só em águas temperadas, ou seja, em águas muito quentes você não acha, em águas tropicais você não acha, em águas... Com orégano também polares você também não acha. Águas temperadas. Ei, temperadas. Desculpe.
Ruas e Pirula, amigos de montão, você vai se divertir com tanta confusão. Eu não vou desculpar. Eu queria separar uma espécie de cada grupo, para que as pessoas conhecessem. Okay. Então eu peguei 2 tubarões, peguei o peixe-serra, que é um tubarão meio raia, peguei uma raia e eu queria pegar uma quimera. Porque tem outros tubarões muito mais em extinção, ou tem outras raias com muito mais perigo de extinção do que essa quimera que eu peguei. Só que você quase não tem dado nenhum sobre quimera, saber quantos indivíduos tem, como é que elas vivem. Certo. Por outro lado, como elas vivem em águas muito profundas, o impacto que o ser humano faz na população das quimeras é menor também. Não tem tanta poluição, não tem barulho, não tem tanta coisa. Então é possível que as quimeras não estejam efetivamente em extinção, mas não tem como saber. Então tem várias quimeras na borda da... Eu achei uma quimera. Talvez se você que estiver vendo tenha conhecimento de alguma outra espécie, né, a gente faz uma errata depois. Mas eu achei uma quimera que está começando a ficar preocupante porque a população dela está decaindo muito rápido, mas ela ainda não está ameaçada de extinção. Ela está em vias de, que é a quimera do Mediterrâneo. Por motivos óbvios também. Mediterrâneo é fechado, sim. Você consegue contar melhor. Ele é mais raso, ele não é tão profundo. Claro, tem áreas que tem 2 km de profundidade, mas estou falando que comparado com o Oceano Pacífico, por exemplo, não é. E o Mediterrâneo é um lugar que você tem muita pesca, muita atividade, muito humano. Então você consegue achar mais fácil os bichos e perceber se está achando menos. Antes você pescava com determinados tipos de método e você achava tantas quimeras e agora você praticamente não acha mais. Então a população está decaindo muito, mas ainda, segundo eles, não o suficiente para você dizer que está em riscos de extinção. Só que está com o sinal amarelo ligado, falando, está decaindo, está declinando, então fique esperto aí no Mediterrâneo que essa quimera pode acabar dançando, ou pelo menos começar a se preocupar a fazer um programa de proteção, por exemplo, das quimeras, que não existe ainda. E esses foram os 5 animais, de peixes cartilaginosos. Tem 6? Não tem, são só 5. São 5. Possivelmente entre os mais raros do mundo, né? Tem alguns que são mais raros e que a gente não sabe, tem alguns que eu não quis pôr porque senão ia ficar tudo muito igualzinho. Por exemplo, toda aquela família desses tubarão Requiem aí tá praticamente todo mundo de extinção. Mas senão eu vou colocar 5 tubarões iguaizinhos aqui no vídeo, vai ficar sem graça. Então eu preferi colocar famílias diferentes, grupos diferentes, de lugares diferentes. Sabe o que a gente podia fazer também? Os nerds mais raros. Porque nerd está ficando popularizado, né? Então está cada vez se extinguindo mais o nerd chutado, porque agora é a campanha anti-bullying, né? Então, o trilâmbida. O lambda. Então tem nerds que estão entrando em extinção. Podia ter os 5 nerds mais raros que estão entrando em extinção. Vai nessa aí, né? Vai nessa. Não, mas por exemplo, o Pirula foi um deles, não foi? Quimera. Não? Vamos lá, E você? Aposto que você, para estar assistindo a gente, com certeza, você já deve ter te dado muito cuecão na escola, né? Com certeza, né? Eu estou falando isso porque eu te entendo, legal? Eu te entendo, beleza? Eu sou do seu time, ok? Pois é.